Sou carioca da Gávea, bairro amado, de onde nunca deveria ter saído. Fui, sou e serei casado. E apesar do que se diz, não me acho tão mau marido. Foram quantas mulheres que teve casado? 9. 9 fora. As coisas de que eu mais gosto: mulher, mulher e mulher, com prioridade da minha, meus filhos e meus amigos. Vinícius era uma pessoa cativante, não só as mulheres, não, mas os homens, os amigos, todos ficavam apaixonados na hora, porque ele era muito querido, ele era muito carinhoso. Acho que me dei conta do tamanho dele no dia do enterro, porque era um mar de gente. Mesmo sendo muito pequena, de ser uma lembrança bem sofrida, assim, né? Eu me lembro da tristeza, mas quando chegou lá, que foi a hora mesmo do enterro dele, eu olhava em volta e tinha muita gente. E as pessoas cantavam, sabe, assim, foi uma coisa impactante. E além do meu sofrimento, era um sofrimento de pessoas que não eram da família, que não eram amigos, eram pessoas que eram desconhecidas, pessoas que estavam ali porque admiravam, porque amavam o artista e tudo mais. Ali, apesar de ser ainda bem menina, eu tive essa dimensão maior. Nós, filhos de diferentes casamentos, de diferentes mães, nos reconhecendo sendo filhas do Vinícius. Isso é uma coisa, é uma coisa que você vai fazer na sua vida. Você é filha do Vinícius. Isso acarreta muita coisa. Acarreta muito um amor das pessoas, se aproximam porque sabem que a gente é filha do Vinícius e se aproximam, seja em Punta del Este, em Paris, em qualquer lugar que eu vá, em Teresina, em Ipanema, em qualquer lugar, as pessoas gostam e gostam muito dele. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Os sonetos dele são muito bons, muito bons. Eu lia muito do que ele escrevia, porque quando ia arrumar o quarto dele, tinha os papéis, se largava por ali e eu lia as coisas todas. E já rapazinho, o dinheiro muito curto, ele então, o presente de aniversário dele era sempre um poema pra gente. A gente tinha vergonha de dizer isso, que irmã, mas ele é um grande poeta. Não, Felipe, não. Eu, quando conheci o Vinícius, foi em 1960. Assim, quando eu conheci, não, quando eu comecei a ser parceiro dele, porque eu já conhecia, ele era o poeta predileto do meu pai, então eu já conhecia a obra poética do Vinícius, né? Aí me tomei de coragem e liguei para a casa dele. Liguei para ele e falei: alô, Vinícius, aqui quem fala é o Carlos Lira. Ele, com aquela coisa do diminutivo, já falou: ah, Carlinho, já ouvi falar de você, o que você quer de mim? E eu pego de surpresa, eu falei: Vinícius, eu queria umas letrinhas. Entrei nos diminutivos também e caí nas graças dele. Vem já para minha casa agora. Abençoe Carlinho Lira, parceirinho 100%. Você que une ação, o sentimento e o pensamento. Sua bênção, meu parceiro. Abençoe Toquinho, meu mais jovem parceiro. Você que leva seu caminho com tanto carinho. Abençoe, meu irmãozinho. Ele usava muito o diminutivo e era apaixonado pelo diminutivo. E certa vez justificou isso dizendo que nada no diminutivo faz mal. Realmente nada faz mal, mas eu me pergunto se a ele não fez um pouco mal essa alcunha do poetinha.
Como eu ouvia as pessoas, os amigos, que eram pessoas bacanérrimas e que sabiam que ele era bacanérrimo, chamarem ele de poetinha, para mim isso era uma coisa afetiva. Mas o que a gente não queria, nós, a família, tudo com o nosso trabalho, foi que ele ficasse reduzido a isso. O poetinha do uísque e dos casamentos, porque ele é muito mais do que isso. Dorme, menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Aliada à qualidade da poesia dele, que realmente é muito boa, é juntar isso à música. Porque, e olha, houve gente, assim, intelectuais dizendo assim, mas que absurdo, Vinícius, largar a poesia para escrever letra de música. Entre os grandes poetas, João Cabral de Melo Neto, por exemplo, uma vez me disse numa entrevista, Vinícius teria sido o maior poeta da língua portuguesa de todos os tempos. Veja, não é pouco, o maior poeta da língua portuguesa de todos os tempos, não tivesse tido essa mania de se envolver com a música popular. Como se ele tivesse se perdido. De certa forma, isso é verdade. Não pelo lado mal, mas pelo lado bom, porque Vinícius era um homem que se perdia na vida. Né? A vida dele ele foi múltiplo. Ele gostava de dizer a piada, eu sou muitos homens, eu não sou um só. Se eu fosse um só, eu me chamaria Vinícius de Moral e não Vinícius de Moraes. Estamos aí, gente amiga que muito se quer. Estamos aí, pro que der e vier. Ele sabia das coisas, a vida o rodeava muito com os amigos, com as histórias dos amigos, com as coisas que ele pretendia fazer, do que ele tinha ganho, do que ele tinha perdido, das namoradas. Quer dizer, ele trazia uma vivência muito grande. E aqui a vida era mais pacata. Pai, mãe, essa coisa, vidinha de todo dia, e ele trazia o mundo cá para dentro. Tinha uma crônica linda chamada A Casa Materna, publicada em jornal, não sei se você leu. Há desde a entrada um sentimento de tempo na casa materna. As grades do portão têm uma velha ferrugem e o trinco se encontra num lugar que só a mão filial conhece. As coisas vivem como em preces, nos mesmos lugares onde as situaram as mãos maternas quando eram moças e lisas. Rostos de irmãos se olham nos porta-retratos, a se amarem e compreenderem mudamente. O piano fechado, com uma longa tira de flanela sobre as teclas, repete ainda passadas valsas, e quando as mãos maternas pareciam sonhar. Houve uma época que Vinícius, todo domingo, ele almoçava aqui com minha mãe, eu já não estava morando aqui, e trazia os filhos pequenos, ficar um pouco com a avó, batiam o telefone, Vinícius parava de comer, deixava o prato. Ele não recusava atender as pessoas. O porteiro-chefe aí desse edifício ao lado, o Sebastião, até hoje adora Vinícius, porque diz que Vinícius, quando ele ia tomar o café da manhã, convidava o Sebastião, que parece que trabalhava ali perto, para vir tomar café com ele. Se você chegasse lá, você podia ser quem for. Você almoçava, ou lanchava, ou tomava café, podia ser pedreiro, bombeiro, o que fosse, ele estava sempre ali e mandava chamar ele sentar lá na mesa dele. Se o senhor é meu amigo, o senhor era com ele mesmo, não tinha esse negócio de as pessoas ser bacanas e
é uma pessoa muito boa. As pessoas todas que eram ou trabalharam na casa dele, ou eram garçons, ou maîtres, ou camareiras, ou empregadas, ou... São pessoas assim que adoravam ele, mas adoravam. Rua Federico Eia, 149, entendeu? A casa dele. Você subia, tinha uma escada, você subia. Ele deu várias festas lá com os cantores, o Toquinho, que é o companheiro dele, Clara Nunes e outros cantores que iam lá, entendeu? Aquele mineiro que é o Nilton Nascimento. O Vinícius era um cara que agregava as pessoas. A porta da casa dele era sempre aberta para o novo. Ele não tinha assim uma coisa de se sentir além do outro. Então, se você fosse um jovem compositor e você chegasse e ele se encantasse por você, era de igual para igual. O encantamento dele pelo outro era uma coisa muito assim legal, diferente. O nosso encontro assim pessoal e definitivo foi quando você foi na minha casa pedir para escrever um LP. Era o seu primeiro compacto, eu acho, né? Essa foi a segunda vez que a gente se viu. A primeira vez foi em Petrópolis, na casa do Olivinha, em 62, isso eu tenho certeza. Peguei um ônibus do Rio, fui até Petrópolis e tinha feito, acho que eu tinha na época umas 2 ou 3 canções prontas. Olivinha Lohenreutz, né? Nessa noite eu te mostrei um samba, o único samba que eu tinha sem letra. E a letra foi feita na hora, eu lembro disso. E lembro até onde eu guardei a letra para não perder. Guardei na meia assim na meia, é verdade. Que idade você tinha naquela época? Tinha 18 anos, né? Eu tive sempre uma relação com ele fantástica, com todo respeito ao Vinícius. Nós sempre tivemos uma relação de igual para igual. Eu sempre entrei na vida dele assim, tocando, ele cantando. Eu comecei a mostrar música como se fosse um compositor já seguríssimo, com anos nas costas de sucesso. E ele encaixou bem, e já no segundo dia fizemos uma canção. E depois fizemos mais uma outra e outra. Mas eu sentia que faltava uma canção que desse uma confiança maior nesse meu lado de compositor, porque pelo início ele já tinha confiança em mim. Um velho calção de banho, o dia prova de ouro, o mar que não tem tamanho. Essa canção, que era Tarde em Itapuã, foi uma canção que ganhou o Vinícius. A partir daí ele começou a me ver já como um possível parceiro para colocar na Santíssima Trindade dele. Ele falava sempre que era Pai, Filho e Espírito Santo, que era Tom Jobim, Baden Powell e Carlos Lira. Até que uma vez na Argentina um rapaz falou, e o Toquinho? E ele foi na presença do Espírito, ele falou, coloca no Amém, fica tudo certo. Aí eu entrei no Amém com essa canção. Ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Vinícius tinha muita sensibilidade para a música, muita mesmo. Ele tinha um ouvido perfeito e minha mãe dizia que ele aprendeu a cantar antes de aprender a falar. Ele era bom aluno? Regular. E ele também jogava futebol no time lá ele era bom de bola. Tem umas medalhas. Como é que era o Vinícius criança, né? Inventador de moda. Ele estava sempre metido numa travessura qualquer, foi muito travesso. E caía que não acabava mais, porque não olhava para onde pisava. E isso, mais ou menos, ele teve pela vida fora. No que ele acreditava, no que ele fazia, ele não olhava para os lados. Não. Vinícius teve uma carreira de diplomata e foi expulso do Itamaraty no período da ditadura militar, sendo um opositor declarado da ditadura, não por motivos políticos, mas por motivos de comportamento. Quer dizer, porque ele não cabia no mundo, ele não cabia nas regras do mundo, nos protocolos do mundo, nos esquemas arrumados da vida civilizada. Ele não cabia. Preciso de fato voltar para o Rio.
Não é um problema material, de dinheiro ou de status profissional. Tudo isso é recuperável. É um problema de amor. Pois o tempo do amor é que é irrecuperável. Ele tinha essa visão um pouco do amor como um território sagrado que estava acima de tudo e que atropelava tudo mesmo, porque era maior do que tudo. Isso está na poesia, isso está na música, mas isso está sobretudo na vida dele. Sim, amada, aí tens a tua casa, feita de praia e mar e sol e ventos, e grandes céus azuis e dunas brancas, e imensos coqueirais, e muito sonho e muita solidão. A ideia da vertigem é muito boa para definir a vida do Vinícius, não é? Casamentos cada vez mais breves, paixões cada vez mais por mulheres cada vez mais jovens, até porque ele estava envelhecendo, né? Então as diferenças de idade vão aumentando. Não respondi antes porque Lucinha chegou, carregada por um bando de cupidos, e eu estive totalmente entregue às doçuras deste amor maduro. Nossa felicidade é total, completa, absoluta. Trata-se, sem a menor dúvida, da minha viúva. Eu sei que vou chorar. Cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar. Separei-me de Lucinha, o que doeu muito de parte a parte, mas já não dava mais pé. Separamo-nos bem, sem rancores, muito pelo contrário. Mas a partir de fevereiro, as coisas começaram a deteriorar muito entre nós. Pois, como vocês sabem, eu não sei amar sem liberdade.
uma cidade a cantar, a dormir, a cantar, a pedir a beleza de amar. O Vinícius tinha primeiro aquela máxima que saía dos casamentos só levando duas coisas: a escova de dentes e o retrato do Portinari, o retrato que o Portinari pintou dele, que é um retrato lindo, por sinal. E cada esposa que ele tinha, trocava a decoração, aí ele desfazia dos pertences de enfeite de sala. Até muitas coisas sobrou para mim, que ela deixava aí no canto. Quando eu comecei a trabalhar com o Vinícius não tinha nada. Ele devia 5 contos de réis para o Tom Jobim. Ele morava na casa do Sérgio Thierry, que é o filho da Tônia Carreiro. E eu me lembro, conheci o Vinícius assim. Ele nunca se preocupou com isso. Há uma história em que depois de um show em Lisboa, tinha sido um sucesso extraordinário, ele tinha sido aplaudido por um tempo enorme e ele saiu muito emocionado do show. E ele recebeu o dinheiro em dinheiro mesmo, em espécie, em envelope, botou numa pasta ou alguém segurou para ele, enfim. E aí ele foi jantar num restaurante, pelo que me descreveram, relativamente grande. E de repente ele estava tão feliz, não sabia o que fazer da felicidade dele, que chamou o gerente e disse: olha, as pessoas que estão nesse momento jantando aqui e bebendo, seja o que for que jantem, que bebam, a conta é minha. E ele pagou. Irresponsável nunca, mas assim, descontraído, desprendido, totalmente. Ao mesmo tempo, o que se diz também é que na sua vida objetiva ele era um cara disciplinado, quer dizer, nunca entrou em nenhuma grande encrenca financeira, nunca precisou pedir socorro a ninguém, tinha a ajuda da família nisso, então a loucura dele também tinha um limite, ele sabia administrar essa loucura. Ele aplicou muito dinheiro, ele fez uma casa linda na Bahia, que hoje é um hotel, né? Ele construiu aquela casa, comprou as 2 casas que ele morreu na Gávea, mais outras coisas para filhos e tudo. Mas eu sempre incentivei ele a isso. Nós viemos pedir sua vez um saravá, reparei, meu guia. Nós viemos unir um colinho, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quando a gente vai chegando mais perto da morte, a gente começa a pensar mais nela, né? Eu costumava brincar com astrologia, né? E então um dia eu resolvi fazer o mapa do Vinícius para ver no que é que dava. Então eu definia a musicalidade, aquelas coisas todas, da poeta, né? Tinha Vênus muito presente no mapa dele, mas tinha um Saturno muito forte também. E o Saturno define exatamente melancolia. E quando eu falei para ele: Vinícius, olha, tem um Saturno forte aqui no teu mapa, que define você como melancólico. Ele disse: ah, parceirinho, mas é uma tremenda, uma melancolia, você acertou na mosca, é uma melancolia terrível. Eu achei muito divertido o jeito como ele se expressou. É claro que a vida é boa e a alegria a única indizível emoção. É claro que te acho linda. Em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que sou triste. Ele sempre dizia que a vida só ficava boa depois da 2ª dose, mas que era também uma relação de embriaguez com a vida, né? Tem uma coisa metafórica aí, não era só o álcool. Mesmo quando não bebia, o Vinícius era um homem embriagado pela vida, né? Ele queria festa o tempo todo, queria alegria o tempo todo, queria viver tudo até o último momento, queria viver tudo intensamente até se esgotar. E isso era muito bonito nele. Então estamos aí, estamos tocando o barco para frente. Não é hora de parar nunca, né? E
muito trabalho em perspectiva, muita coisa para fazer. Era um trem violento, né? Porque, claro que nenhum show, ninguém acaba um show daqueles e volta para casa, deita e dorme. Então, os shows eles sempre tinham altos prossigas, né? Doses industriais de uísque. Se bebia nessa época fora, todo mundo, a gente comprava caixa de uísque, eu não sei como é que era possível, mas a gente comprava, se bebia muito. E Vinícius envelheceu muito rápido, né? Ele ficou assim parecendo bem mais velho do que ele era. O Drummond fala, né, que o papai levou vida de poeta, e de fato ele levou. Como tudo na vida, tem uma coisa boa e um lado bom e um lado ruim, né? Eu pretendo seguir o exemplo de dois grandes Pablos, né? Pablo Casals e Pablo Picasso. Se conservaram vivos e homens, né, íntegros, até altas idades. E eu confesso a vocês que eu pretendo estar nessa. Foi um homem que se gastou a vida, né? Quer dizer, ele morreu aos 67 anos, né? Jovem relativamente, né? Podia ter vivido muito mais, mas se a gente pensar numa outra perspectiva, é como se tivesse vivido 200 anos ou 300 anos. Em termos de saúde, eu acho que isso lhe custou a saúde. Mas, não, de outra forma, eu não sei se ele seria tão feliz, porque era a natureza dele. Ele já nasceu intenso, e apaixonado, e levado, e dengoso, e amante, e guloso, e, de alguma maneira, muito fiel a si mesmo, né? Ele sempre teve essa coisa de viver com verdade, e ele pagou um preço, de alguma maneira, por ter escolhido essa vida, né? E também podem me intrigar, até sorrir, até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Tinha o barzinho Barbas em Botafogo, do qual o Vinícius era sócio. E eu gosto de dizer que talvez seja por isso que o bar faliu muito cedo, né? Imagina, Vinícius e outros. E um dia desses nós reunimos ali e veio uma menina de um jornal alternativo que queria entrevistá-lo, né? E eu me lembro bem que nessa época o Vinícius tinha sido proibido pelo médico de fumar e de beber o risco de vida. E ele está lá com o seu whisky, seu cigarrinho. Imagina se eu vou largar meu whisky, meu cigarrinho, por mais um ano de vida, besteira. Tranquilo. E a garota, enquanto o Vinícius descontraía com seu whisky, seu cigarrinho, a menina, uma garota muito nova, devia ser uns 18, 19 anos, bonezinho virado para trás, camiseta sem manga, e ela se descontraía com o dela, né? Agora você imagina a entrevista. Assim, poeta, fala aí pra gente. Você está com medo da morte? Já imaginou, aquele clima, todo mundo assim. E o Vinícius, não, filhinho, escreve aí no teu jornalzinho. O que eu tô, sabe, é com saudade da vida, né? E isso já define quem era o Vinícius, né? Gostaria de morrer de repente, não mais que de repente. E, se possível, de morte bem natural. Você estava com ele nas últimas horas de vida dele, né? Foi. Isso foi uma experiência que eu fiquei muito... a princípio eu achei uma sacanagem da vida, depois eu achei um privilégio. Foi assim, mudei de um ponto a outro, porque estava eu, Vinícius, e a morte dele. Não tinha ninguém mais. Estávamos nós três só. Quando eu vi ele morrer, pouco a pouco, a vida ia embora. Nos últimos respiros eu sacudi o Vinícius, ele estava dentro da banheira. E eu chamei na clínica São Vicente, telefonei para a clínica São Vicente, os médicos vieram rapidíssimo. Quando eles subiram a escada, assim, estava eu com ele, aí o médico pegou o pulso e tal, e falou para mim, olha, acho que ele acabou de falecer, não tem nem 2, 3 minutos. E aí era a primeira constatação que o Vinícius tinha morrido. Eu tinha essa notícia para dar para as pessoas, né? Me lembro que eu estava vestindo o Vinícius, olhava a unha dele, a unha do pé pela última vez, aquela mão que a gente viu tantas vezes. Então,
ao mesmo tempo que eu achava uma sacanagem, depois eu pensei, falei, caramba, eu curti o Vinícius até o final dos últimos segundos dele, né? Foi um privilégio, né? Quem pagará o enterro e as flores se eu me morrer de amor? Quem dentre amigos, tão amigo para estar no caixão comigo? Quem em meio ao funeral dirá de mim, nunca fez mal? Quem bêbado chorará em voz alta de não me ter trazido nada? Quem virá despetalar pétalas no meu túmulo de poeta? Quem jogará timidamente na terra um grão de semente? Quem elevará o olhar covarde até a estrela da tarde? Quem me dirá palavras mágicas capazes de empalidecer o mármore? Quem oculta em véus escuros se crucificará nos muros? Quem macerada de desgosto sorrirá? Rei morto, rei posto. Quando o Vinícius morreu, minha mãe telefonou para mim, eu estava morando na casa dele, né? Eu falei, mãe, tem uma notícia, eu já soube, o Vinícius morreu. A primeira frase que ela falou para mim, que vai ser de você agora, meu filho? Você imagina, se minha mãe não sabia o que ia acontecer de mim, imagine eu. Não tinha a menor ideia. O Vinícius me formou, me deu estrutura, me deu alicerce dinâmico de show, me deu alicerce de palavras exatas para as melodias, ele me deu alicerce poético. Você que só ganha pra juntar, o que é que há? Diz pra mim o que é que há. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo a escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. O Vinícius me deu tudo isso. Então, quando eu levantei voo sozinho, ele estava junto comigo o tempo inteiro. Então eu tinha esse alicerce para fazer o sucesso que eu comecei a fazer sozinho. Eu acho que eu não faria esse sucesso se não tivesse passado esses 10 anos com o Vinícius. De jeito nenhum. Ele era uma pessoa linda, realmente. Era uma pessoa adorável, um ser humano generoso, gostoso de conviver e muito professor da gente, né? De nós todos. Ele sempre trazendo um ensinamento sem nenhum pedantismo. Nunca foi pedante nem de cultura, nem de posição no Itamaraty, nem nada. Era muito simples. Ser só minha até morrer. Como o Vinícius está vivo para as novas gerações. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu tenho tido oportunidade de verificar, porque é o ano do centenário, e nós estamos sendo muito convidados, nós filhos, e nós, eu e Maria principalmente, que trabalhamos na VM, ali mais à frente, agora no momento, muito convidados para escolas, desde escolas Niceis, em São Paulo, a escolas em Duque de Caxias, a escola judaica, a CIEPs, a universidades, enfim. A gente está com um poeta centenário que se comunica em poesia, além da canção, principalmente nas escolas em poesia, com crianças que têm 5 anos de idade e que estão ali íntimas do poeta. E as músicas que a Arca de Noé, que aí é uma maravilha, porque olha o tempo que se passou. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos número 7. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrase e não demore, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia, noite, noite, dia, tic-tac, tic-tac, dia, noite, noite, dia. Essa criança que conhece Vinícius de Moraes pela Arca de Noé
certamente daqui a pouco vai também conhecer Garota de Ipanema, que é uma música também que vai durar para sempre. Depois vai saber também que foi o cara que ganhou Cannes com Orfeu da Conceição, né? E então é maravilhoso isso, essa permanência dele, né? Eu tenho isso como uma grande alegria na minha vida, porque ele deixou um legado de amor. Dorme, menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida enfim me quiser levar pelo muito que me deu, sentir-lhe a barba me roçar no derradeiro beijo seu, e ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado, dorme que ao entardecer teu filho sonha